No final de 2018, a situação de Chloe virou tema de fofoca entre vizinhos e amigos da comunidade onde ela trabalhava. As pessoas começaram a notar algo estranho na forma como ela e Emily interagiam, uma proximidade que não parecia normal entre mãe e filha. Isso deixou Emily cada vez mais ansiosa, com medo de que, se alguém descobrisse a verdadeira natureza do relacionamento delas, as consequências seriam graves. Suas preocupações só aumentaram depois de algumas ocasiões em que foram flagradas em momentos que pareciam excessivamente íntimos. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, temos mais uma história real que vai te deixar de queixo caído. Dessa vez, vamos até Erzincan, na Turquia, onde uma mãe acabou se envolvendo em um relacionamento complicado e nada convencional com sua melhor amiga. Tudo começou por causa de uma dívida financeira, mas com o tempo, a situação saiu totalmente do controle e tomou um rumo ainda mais perturbador, envolvendo até seu próprio filho. O que realmente aconteceu por trás desse caso chocante? Fica com a gente, porque vamos contar todos os detalhes agora. Antes de começar, já deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias impressionantes para vocês. E claro, compartilha com seus amigos. Agora, sem mais enrolação, bora para a história de hoje. Tudo começou com um homem chamado Daniel, um policial respeitado e também conselheiro local em Erzincan. Em 1992, aos 37 anos, sua carreira estava decolando, chegou até a circular um boato de que ele poderia se tornar ministro. Isso deixava sua família cheia de orgulho, especialmente sua esposa, Isabela, e seus 3 filhos. Mas havia um desejo que Daniel e Isabela ainda não tinham conseguido realizar: ter uma filha. Eles tentaram várias vezes, mas toda nova gravidez trazia mais um menino. Mesmo seguindo programas médicos que, supostamente, ajudariam a aumentar as chances de ter uma menina, o sonho do casal continuava inalcançável. Foi então que, em 1994, durante uma viagem de trabalho para a cidade vizinha de Refaí, Daniel conheceu Chloe, uma estagiária de 22 anos do escritório local. Jovem, inteligente e cheia de charme, ela logo chamou sua atenção. Mesmo casado, Daniel não resistiu e começou a cortejá-la. Chloe, no começo, hesitou ao saber que ele era comprometido, mas acabou cedendo e os dois embarcaram em um relacionamento. Não demorou muito para Chloe engravidar. Ela exigiu que Daniel assumisse sua responsabilidade, esperando que ele fosse fugir da situação. Mas, para sua surpresa, ele fez o oposto. Prometeu que, assim que o bebê nascesse, se casaria com ela. Em 1995, Chloe deu à luz uma menina linda e saudável, Emily. E, para que esse casamento fosse possível, Isabela, a esposa de Daniel, aceitou que ele tomasse Chloe como sua segunda esposa. Mas essa aceitação não era tão sincera quanto parecia. 2 anos depois, Daniel e Isabela armaram um plano para se livrar de Chloe de vez. Eles contrataram um homem para seduzi-la e criaram uma armadilha. Chloe foi levada a um hotel e flagrada em uma situação comprometedora. O plano funcionou perfeitamente. Chloe foi acusada de traição, Daniel pediu o divórcio e conseguiu a guarda total de Emily. Para Daniel e Isabela, Emily finalmente completava a família que sempre sonharam. Já Chloe, bem, seu paradeiro depois do divórcio virou um mistério. Emily cresceu cercada de amor, sendo o xodó da casa, sem nem imaginar os segredos sombrios que envolviam sua história. Com o passar dos anos, os filhos mais velhos do casal saíram de casa para estudar em Refaí. Daniel dizia que era uma cidade ótima para a faculdade e que lá eles aprenderiam a ser independentes. Emily também seguiu esse caminho, mas sua paixão pelo futebol acabou mudando tudo. Durante seu último semestre, começou a dar aulas de futebol feminino em uma escola particular perto do campus. Depois de se formar em economia, em março de 2018, decidiu continuar treinando enquanto buscava um emprego na área. Mas, com o tempo, percebeu que ensinar futebol era o que realmente a fazia feliz e transformou isso em sua carreira. Desde pequena,
Emily ouvia Isabela mencionar, de vez em quando, uma mulher chamada Chloe, supostamente, uma antiga amante de seu pai. Até que um dia, mexendo em alguns documentos antigos no armário dos pais, encontrou papéis que falavam sobre um acordo de custódia. Isso fez com que ela começasse a suspeitar. Será que Chloe era sua mãe biológica? Mesmo com essa dúvida rondando sua cabeça, Emily nunca foi atrás da verdade. Isabela sempre tinha sido uma mãe maravilhosa, amorosa, presente e superprotetora. Seus irmãos também eram carinhosos e sempre a mimavam. Para ela, tinha tudo o que precisava. As coisas tomaram um rumo inesperado em junho de 2018, quando Isabela recebeu uma mensagem no Facebook de uma mulher chamada Chloe. Ela afirmava ser a mãe biológica de Emily e dizia que estava procurando por ela há 21 anos. Emily ficou em choque. Seu coração bateu mais forte ao ler aquelas palavras, mas, no fim, decidiu ignorar a mensagem. Para ela, Isabela era sua verdadeira mãe. A mulher que sempre esteve ao seu lado, que a criou com amor e dedicação. Mas Chloe não desistiu. Ela continuou mandando mensagens, esperando, de alguma forma, conseguir se reconectar. Então, em setembro de 2018, uma tragédia aconteceu. Isabela sofreu um ataque cardíaco e faleceu aos 58 anos. Emily voltou para Erzincan para o funeral, devastada. Durante esse período difícil, decidiu contar a Daniel sobre as mensagens de Chloe. Ela não sabia o que pensar e precisava de respostas. Foi aí que Daniel percebeu que não podia mais esconder a verdade. Com um olhar sério, mas ao mesmo tempo cheio de carinho, ele confessou. Emily era, de fato, filha dele com Chloe. Mas garantiu que Isabela nunca a viu como enteada. Para Isabela, Emily era sua filha de alma e coração, não importava o que tivesse acontecido no passado. Emily ficou profundamente tocada. Ela sempre amou Isabela e Daniel, e saber que foi criada com tanto amor a fez valorizá-los ainda mais. Ela olhou nos olhos do pai e disse que nunca poderia ter pedido pais melhores. Daniel, então, disse a Emily que a decisão de conhecer Chloe era inteiramente dela. Não importava o que acontecesse, ela sempre teria um lar ao lado dele. Sempre que precisasse, ele estaria lá, de braços abertos. Foi só no começo de 2019 que Emily criou coragem para responder a Chloe. Depois de meses remoendo aquela dúvida, finalmente tomou uma atitude. Marcaram um encontro e, quando se viram, foi um turbilhão de emoções. As lágrimas caíram sem controle. Chloe, agora com 45 anos, ainda parecia jovem e bonita. Emily, com 24, carregava traços que claramente lembravam a mãe biológica. Depois de 22 anos separadas, o momento foi emocionante e cheio de saudade. Chloe contou como conseguiu encontrar Emily. Depois de muito procurar, localizou os perfis de Isabela e Daniel no Facebook, até que chegou ao de Emily. O instinto materno falou mais alto, e ela decidiu mandar a mensagem, esperando uma chance. Entre lágrimas e risadas, Chloe e Emily começaram a se conhecer de verdade. Emily contou sobre sua infância, suas memórias, suas conquistas, tudo o que Chloe perdeu, mas que agora tentava recuperar de alguma forma. Chloe, por sua vez, falou sobre sua vida e revelou que trabalhava como vendedora de roupas em um shopping local, um emprego simples, mas que a sustentava. Mas não era só isso. Emily também descobriu que Chloe morava com uma amiga chamada Olivia, que, na verdade, não era só uma amiga. Emily ficou surpresa ao perceber que sua mãe estava em um relacionamento amoroso com Olivia, mas decidiu não se aprofundar no assunto. O que realmente a preocupou foi perceber que Olivia era uma presença tóxica na vida de Chloe. Jogadora compulsiva, alcoólatra e cheia de problemas, ela causava brigas constantes e já tinha levado as duas a serem despejadas várias vezes. Mesmo assim, Emily queria se aproximar da mãe e começou a visitá-la com frequência. Na loja, no apartamento, sempre tentando construir uma relação. Foi em uma dessas visitas que Emily conheceu Olivia pessoalmente. E a primeira impressão não poderia ter sido pior. Sem nem disfarçar, Olivia pediu dinheiro a Emily na cara dura. Aquilo foi a gota d'água. Emily perdeu a paciência e confrontou Olivia ali mesmo.
O clima ficou tenso, e a discussão quase virou uma briga física. Depois desse episódio, Emily implorou para que Chloe deixasse Olivia. Ela via o quanto esse relacionamento fazia mal para sua mãe e queria ajudá-la a sair daquela situação. Mas Chloe apenas suspirou e disse que não era tão simples assim. Foi então que Emily descobriu a verdade. Chloe devia uma quantia alta para Olivia. Na realidade, o dinheiro que usou para abrir sua pequena loja de roupas veio da própria Olivia. Ela estava presa naquele relacionamento porque simplesmente não tinha como pagar sua dívida. Em abril de 2019, Emily deu um passo que mudaria tudo. Ela levou Chloe de volta a Erzincan para conhecer o pai dela, Daniel. O reencontro entre os dois ex-amantes foi cheio de emoção. Eles se abraçaram, trocaram desculpas e refletiram sobre os erros e mal-entendidos que os separaram 22 anos antes. Durante essa visita, Emily contou a Daniel sobre as dificuldades que Chloe enfrentava com Olivia e as dívidas que só aumentavam. Daniel, tocado pela história, decidiu ajudar a quitar as dívidas. Com o apoio de Daniel, Chloe voltou para sua cidade e se mudou para um apartamento novo, cortando definitivamente os laços com Olivia. Também veio à tona que, durante o tempo que passou com Olivia, Chloe sofreu abusos, tanto emocionais quanto físicos. Livre desse relacionamento tóxico, Chloe finalmente sentiu um alívio enorme e uma gratidão imensa. Ela conseguiu reconstruir a vida, apoiada pelo amor da filha e pela reconexão com o passado. Depois de algumas semanas curtindo um novo começo e feliz por estar reunida com a filha, a paz de Chloe foi abalada quando Olivia começou a aparecer de novo. Ela encontrou Chloe na loja de roupas onde ela trabalhava e até descobriu onde ela morava. As visitas de Olivia eram invasivas, e Chloe reclamava frequentemente com Emily sobre a situação. Preocupada, Emily decidiu denunciar Olivia à polícia, pedindo que a mantivessem longe. Infelizmente, as autoridades não fizeram nada, talvez por falta de recursos ou interesse. Frustrada e determinada a proteger a mãe, Emily decidiu se mudar para o apartamento de Chloe, garantindo que Olivia não a incomodasse mais. Antes, ela morava perto da escola onde trabalhava, mas agora estava ao lado da mãe. Essa nova rotina as aproximou, criando oportunidades de reconexão que haviam perdido durante as décadas em que estiveram separadas. No começo, o relacionamento delas floresceu de um jeito que parecia natural, como mãe e filha recuperando o tempo perdido. Mas, conforme o tempo passava, sentimentos não resolvidos começaram a surgir para Chloe. Ver Emily, agora uma jovem bonita, despertou lembranças do afeto e da intimidade que ela tinha com Olivia. Essas emoções ficaram mais fortes, confundindo Chloe e fazendo-a questionar os limites do relacionamento delas. Chloe começou a lutar contra impulsos que não conseguia controlar, desejando o conforto e a ternura que havia perdido por tanto tempo. Esses desejos turvaram seu julgamento, levando-a a agir mais pelas emoções do que pela razão. Para Chloe, o que menos importava era a lógica. O que ela queria era satisfazer a necessidade avassaladora de proximidade. No final de 2018, a situação de Chloe virou tema de fofoca entre vizinhos e amigos da comunidade onde ela trabalhava. As pessoas começaram a notar algo estranho na forma como ela e Emily interagiam, uma proximidade que não parecia normal entre mãe e filha. Isso deixou Emily cada vez mais ansiosa, com medo de que, se alguém descobrisse a verdadeira natureza do relacionamento delas, as consequências seriam graves. Suas preocupações só aumentaram depois de algumas ocasiões em que foram flagradas em momentos que pareciam excessivamente íntimos. 2 semanas depois, dominada pela culpa e pelas emoções, Emily ligou para o pai, Daniel, em lágrimas. Ela confessou tudo, pediu desculpas e expressou seu arrependimento. Apesar de chocado e chateado, Daniel manteve a calma e deu um conselho sensato: voltar para Nova Orleans e viver longe de Chloe. Ele explicou que ficar sob o mesmo teto só prolongaria ou pioraria o relacionamento inadequado entre elas. A sugestão de Daniel parecia razoável, e Emily inicialmente concordou com o plano. Ela disse a ele que se mudaria de volta e colocaria distância entre ela e Chloe. No entanto, apesar das boas intenções, ou talvez por causa das emoções conflitantes, Emily acabou decidindo não ir embora. Ela continuou morando com a mãe.
Então, numa quinta-feira à noite, em março de 2019, aconteceu uma tragédia. Enquanto Chloe dormia, Olivia, que havia descoberto o novo endereço dela, tentou um ato terrível de vingança. Cheia de raiva pelo que considerava uma traição, Olivia tentou sufocar Chloe com um travesseiro e depois jogou o travesseiro no rio próximo. A oportunidade surgiu porque a porta da frente estava destrancada depois que Emily saiu por um instante. Depois de cometer o ato, Olivia se arrependeu e fugiu do local. Por volta das 23 horas, ela parou numa farmácia para comprar um remédio para dor de cabeça e, coincidentemente, encontrou Emily. O encontro rapidamente se transformou em um confronto. Emily, furiosa e perturbada, acusou Olivia com palavras duras. Olivia, desorientada e emocionalmente abalada, voltou para o carro, mas Emily a seguiu e jogou uma pedra que quebrou o para-brisa. Enfurecida, Olivia ligou o carro e, num momento de fúria cega, atropelou Emily. Testemunhas que estavam no local contaram que, depois de jogar o corpo de Emily no chão, Olivia, tomada pela raiva, deu ré e passou com o carro por cima dela mais uma vez antes de fugir em alta velocidade. Os moradores, horrorizados com a cena, chamaram imediatamente por socorro. Emily foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta. Horas depois, Olivia se entregou à polícia. Em seu depoimento, disse que havia perdido 2 vidas naquela noite, sua ex-amante Chloe e Emily, a quem afirmou também amar. A notícia da tragédia devastou Daniel. Ele entrou em contato com a polícia local e foi até a casa da filha para confirmar o pior. Seus outros filhos também chegaram logo depois, arrasados com a perda da irmã. Eles sabiam que Emily e Chloe tinham uma relação conturbada, mas nunca imaginaram que tudo terminaria de maneira tão brutal. Durante o interrogatório, Olivia revelou ao advogado que, na noite do crime, havia saído para comprar remédios para a dor de cabeça. Segundo ela, não conseguia dormir havia 2 dias, atormentada pelo que tinha acontecido. Mas quando encontrou Emily na rua, uma discussão começou. Emily a acusou de ser a responsável por todo o sofrimento de sua mãe e começou a jogar pedras e pedaços de madeira contra o carro. Olivia alegou que, naquele momento, perdeu completamente o controle. Movida por um turbilhão de emoções, atropelou Emily repetidamente. Apesar de confessar o ato, insistiu que não queria matá-la, apenas fazer com que parasse. No tribunal, Olivia demonstrou arrependimento e admitiu que seu relacionamento com Chloe nunca deveria ter acontecido. Falou sobre como uma amizade se transformou em algo destrutivo, que ultrapassou todos os limites e acabou resultando em uma tragédia irreversível. Em agosto de 2019, após um julgamento intenso, o Tribunal Superior de Refaí a considerou culpada por assassinato em 1º grau, responsabilizando-a pelas mortes de Chloe e Emily. Olivia foi condenada à prisão perpétua. Ela ainda tentou recorrer, mas a sentença foi mantida, e agora ela terá que enfrentar as consequências de seus atos pelo resto da vida. Que lições podemos aprender com essa história?